Olha, gente, professor Loureiro aqui trazendo mais uma questão de trigonometria do ITA 2013, questão 27. Simbora, olha só. Encontre os pares alfa e beta pertencentes ao intervalo aí que satisfazem simultaneamente as equações. E aí temos duas equaçõezinhas maravilhindas em alfa e beta. Então você vê que o ITA ele é sucinto, ele é muito direto ao ponto, ele acaba com o seu emocional em duas linhas. Então, para começo de conversa, que intervalo maluco é esse aí que muita gente deve ter se confundido, né? Esse X no meio aí. Isso é um produto cartesiano que implica os pares ordenados formados com esses dois conjuntos. Ele basicamente escreveu isso para te dizer que tanto alfa quanto beta pertencem ao intervalo 0π/2, aberto em 0 e aberto em π/2. É um jeito muito mais fácil de dizer isso, mas bem-vindos ao ITA. E aí tem duas equações maravilhosas para a gente resolver. Resolvendo a primeira equação, a da esquerda, eu vou ter o seguinte, eu vou escrever essa tangente e essa cotangente como seno sobre cosseno. Por quê? Porque eu estou vendo já que tem uma multiplicação aí e eu tenho certeza que vai cortar alguma coisa. Então repara, ó, fica seno de alfa sobre cosseno de alfa, cosseno de beta sobre seno de beta, multiplicado por cosseno de alfa, seno de beta, menos lá, lá, lá. Quando a gente multiplicar, a gente vai ficar com seno de alfa, seno de beta, vai cancelar aí o cosseno de alfa, mais cosseno de alfa, cosseno de beta, vai cancelar aí o seno de beta, menos 2 cosseno quadrado de alfa menos beta igual a menos 1. E logo aí na esquerda a gente tem uma estruturazinha, que é o que a gente conhece como cosseno da diferença, cosseno de alfa menos beta, ou cosseno de beta menos alfa, tanto faz. Daí a gente fica com a equação cosseno de alfa menos beta menos 2 cosseno ao quadrado de alfa menos beta igual a menos 1. Isso mostra que a gente tem uma equação em cosseno de alfa menos beta. Então, se a gente chamar esse cosseno de alfa menos beta de um k, a gente fica com k menos 2k quadrado igual a menos 1. Manipulando aí, 2k quadrado menos k menos 1 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, você pode usar Bhaskara, soma em produto, o que você quiser. Eu vou fatorar, tá? Então fica k menos 1 vezes 2k mais 1 igual a 0. Produto de duas coisas igual a 0, alguém tem que ser 0. K igual a 1 ou k igual a menos meio. Daí, o cosseno de alfa menos beta é igual a 1. Ou o cosseno de alfa menos beta é igual a menos meio. Para quem não sabe, cosseno de menos meio dá quando você bota o ângulo de 120. Então, cosseno de 120 igual a menos meio. Ou cosseno de menos 120 ou 240 dá menos meio. No caso que o cosseno é igual a 1, olha só, a gente fica com alfa menos beta igual a 0 e os côngruos a 0, 2kπ, então por assim dizer, ok? Se a gente não considerar o intervalo. No segundo caso, o alfa menos beta pode ser igual ao 120, tá? E os côngruos, o 2kπ. Ou ele pode ser igual a menos 120 e os côngruos, tá? O 2kπ aí. Então, menos 2π/3 é o menos 120, ok? Então, a parte legal dessa questão do ITA é que com o intervalo que ele forneceu, você podia cancelar essas últimas duas aí, cancelar esse 2kπ da primeira e concluir direto que alfa é igual a beta. Mas aí fica muito fácil, então eu vou piorar um pouco a situação. Eu vou trabalhar com um intervalo de 0 a π, ok? Professor, você vai dificultar uma questão do ITA? Yes! Chega! Na segunda equação, a gente vai ter o que a gente chama de equação clássica. Já falei melhor dela em outro vídeo, vai ter o link aqui em algum lugar. Vai ter aqui, olha só. A gente vai pegar essa equação e vai dividir ela inteira por 2. E a gente fica com o seguinte. Raiz de 3 sobre 2, seno de alfa mais beta, mais meio vezes cosseno de alfa mais beta é igual a raiz de 3 sobre 2. Daí, pessoal, eu vou chamar esse raiz de 3 sobre 2 de cosseno de 30 graus, cosseno de π/6. E aí eu vou ficar com seno de alfa mais beta, cosseno de π/6, mais o meio é seno de π/6, cosseno de alfa mais beta. Isso igual a raiz de 3 sobre 2. Apareceu aí o que a gente conhece como seno da soma. Então a gente vai ficar aí com a estrutura de seno de alfa mais beta mais π/6, que é 30 graus. E isso é igual a raiz de 3 sobre 2, que também é seno de alguém, é seno de 60 graus. Daí você tem a estrutura elementar, né? Seno de alguma coisa igual a seno da outra. O que vai acontecer? O alfa mais beta mais π/6 pode ser igual ao π/3 e os côngruos, o 2kπ. Ou o alfa mais beta mais π/6 vai ser igual ao suplemento de π/6, porque o seno dá igual. π menos π/3 e os côngruos, 2kπ. Ajeitando isso aí, a gente fica com alfa mais beta igual a π/6 mais 2kπ e alfa mais beta igual a π/2 mais 2kπ. Maravilha! Agora é hora de entender quais soluções dessas aí que a gente achou a gente quer devido aos nossos intervalos.
Simbora. Então é o seguinte, os dois capi que aparecem nas soluções, eles são infinitas soluções ali, e a gente tem que meio que ver quais que a gente quer, certo? Porque não pode ficar infinito, nós temos um alfa e beta restringidos. Então, com alfa e beta pertencentes a 0 a π, no caso eu vou tirar aí o π sobre 2, porque tem uma cotangente e uma tangente, então preciso que elas existam, tá? Mas nesse intervalo aí, acontece uma parada engraçada. O alfa mais beta, o valor mínimo dele é 0, e o valor máximo é 2π. O alfa menos beta, o valor mínimo dele é menos π, e o máximo é π. Daí a gente pode começar a ver quais casos a gente quer. Então você vai ver que a gente só quer basicamente os casos iguais a 0. Tá? Se liga só, alfa menos beta igual a 2kπ, ou seja, 0 e os cônjuges 360, 720, menos 360. Só o 0 é possível de ser gerado por alfa menos beta devido ao intervalo. Então, alfa menos beta igual a 0. Segundo, alfa menos beta igual a 120, 2π sobre 3. E os cônjuges, 120 é possível? Sim, é possível porque está entre menos 180 e 180, então 120 é possível. Qualquer outro côngruo de 120 vai ser impossível, fica como exercício você notar isso. Alfa menos beta igual a menos 120, menos 2π sobre 3. Mesma coisa, é possível no intervalo de menos 180 a 180. Okay? Os côngruos também não vão ser possíveis. Agora, alfa mais beta igual a π sobre 6, 30 graus, e os côngruos. Π sobre 6 é possível, qualquer outro côngruo não é possível. Alfa mais beta igual a π sobre 2, e os côngruos. Π sobre 2 é possível, nenhum outro côngruo é possível, ok? Com isso aí, a gente tem 3 possíveis valores de alfa menos beta e 2 possíveis valores de alfa mais beta. E eu sei que parece tá um pouco estranho, tipo, os valores estão meio confusos, não sei o quê, mas sim, tecnicamente, se eu fosse ser bem rigoroso, a gente tem que resolver aí 6 sistemas 2x2, certo? Cada um desses alfa menos beta pode se combinar com 2 do alfa mais beta e gerar um sistema. E aí, a parte mais engraçada é que eu tentei deixar a questão difícil e no final eu acabei só deixando ela chata. Porque, fazendo aí as contas dos sistemas, pessoal, você vai chegar que dos 6 sistemas, 4 não vão ter soluções adequadas, vão ter soluções negativas, certo? E os 2 que são soluções são justamente os que estão no intervalo original de 0 a 90 graus. E, enfim, vai estar aí, as soluções são alfa igual a beta igual a π sobre 4, ou alfa igual a beta igual a π sobre 12, 45 graus ou 15 graus, beleza? Questãozinha do ITA maravilhosa aí. Deixe seu like se você gostou, comenta, se inscreve no canal e é nóis. Tchau, tchau.